Um comitê legislativo ligado ao processo de impeachment do presidente americano, Donald Trump, concluiu que as evidências de conduta imprópria do mandatário são esmagadoras. Segundo o relatório produzido por congressistas da Câmara dos Representantes, equivalente à Câmara dos Deputados brasileira, Trump colocou seus interesses pessoais acima dos interesses dos Estados Unidos ao solicitar interferência estrangeira da Ucrânia para ajudar sua reeleição em 2020. Depois da publicação do relatório, a secretária de imprensa da Casa Branca, Stephanie Grisham, afirmou que os democratas fracassaram em produzir qualquer prova de conduta imprópria e que o relatório reflete nada mais do que suas frustrações. O documento agora segue para o Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes, que dará início aos trabalhos nesta quarta-feira, 4, em torno das acusações formais contra Trump. Ele afirma que a investigação descobriu os esforços do presidente Trump ao longo de meses para usar os poderes de seu gabinete a fim de solicitar interferência estrangeira em seu nome nas eleições de 2020. O esquema do presidente Trump subverteu a política externa do EUA em relação à Ucrânia e minou nossa segurança nacional em favor de duas investigações de motivação política que ajudariam sua campanha de reeleição, diz o documento. O presidente exigiu que o recém-eleito presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciasse publicamente investigações sobre um rival político que ele aparentemente mais temia, o ex-vice-presidente Joe Biden, e sobre uma teoria desacreditada de que foi a Ucrânia, não a Rússia, que interferiu nas eleições presidenciais de 2016. Qualquer pessoa que ouviu as declarações de Adolf no processo de impeachment há 2 semanas não se surpreendeu com o relatório divulgado agora. Mas em meio às 300 páginas do documento há alguns detalhes chocantes. A companhia telefônica AT&T Travessa entregou aos investigadores registros do advogado pessoal de Trump Rudolph Giuliani, que jogam luz sobre as conexões entre ele e a Casa Branca. A partir de abril deste ano, ele teve diversas conversas telefônicas com números ligados à Casa Branca, mais especificamente com a Agência de Administração e Orçamento, instância governamental responsável em última instância por segurar o envio de recursos para a Ucrânia. Mesmo sem detalhes sobre o que foi discutido, a simples existência desses contatos já mina os argumentos de quem afirma que Giuliani agiu por conta própria, sem conhecimento de autoridades. Diversas testemunhas, incluindo o embaixador americano Gordon Sondland, afirmaram que Giuliani os orientou diretamente, em nome do presidente, para pressionar autoridades da Ucrânia a abrirem investigações que fossem vantajosas para Trump. Os depoimentos da nova fase começarão com 4 acadêmicos constitucionalistas, que vão explicar como o impeachment funciona. A Casa Branca se recusa a participar dessas oitivas, sob a alegação de falta de imparcialidade. Os democratas pretendem votar o processo de impeachment na Câmara dos Representantes antes do fim do ano, com uma perspectiva de haver julgamento no Senado em janeiro. Antes do rascunho do documento ter vindo a público, republicanos da Câmara dos Representantes divulgaram um relatório próprio de 123 páginas no qual fazem acusações contra burocratas não eleitos que testemunharam contra Trump. Nenhuma das testemunhas dos democratas tem evidências de suborno, extorsão ou qualquer alto crime ou contravenções, afirmam os republicanos, em referência aos trechos da Constituição que permitem a remoção de um presidente. O chefe do Comitê de Inteligência, Adolf, afirmou as alegações dos republicanos interessam a apenas uma pessoa, Trump, e ignoram as volumosas evidências contra o mandatário. Em Londres, onde participou do aniversário de 70 anos da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, Trump afirmou que era maníaco e doente. Os democratas afirmam que Trump usou como barganha 2 medidas: uma ajuda militar de $400 milhões e um encontro com o presidente ucraniano na Casa Branca em troca de investigações na Ucrânia. Para esses congressistas, a pressão política sobre um aliado vulnerável do EUA configura abuso de poder. A primeira investigação que Trump queria da Ucrânia envolvia Biden, talvez seu principal adversário no Partido Democrata, e o filho dele Hunter. Este entrou para o conselho de uma empresa de energia ucraniana quando o pai era vice-presidente na gestão de Barack Obama.
A segunda apuração cobrada por Trump era que a Ucrânia corroborasse a teoria conspiratória de que o país, e não a Rússia, interferiu nas últimas eleições presidenciais americanas em 2016, quando Trump foi eleito. Essa hipótese foi amplamente refutada, e as agências de inteligência americanas são unânimes em afirmar que Moscou estava por trás da invasão dos e-mails do Partido Democrata naquele ano. Se, depois dos depoimentos, a Câmara dos Representantes aprovar que o caso se aplica a artigos do impeachment, o Senado é obrigado a realizar um julgamento. Na fase seguinte, é necessária uma maioria de 2/3 para condenar e remover um presidente. Mas isso é improvável, já que o partido de Trump controla esta casa. Hoje, há 235 deputados democratas, um independente e 199 republicanos na Câmara. Dentre os 100 senadores, há 53 republicanos, 45 democratas e 2 independentes.